Olá, povo do bem, povo amado, povo do meu coração. Receba primeiramente o meu abraço e o meu carinho, tá? Espero que vocês estejam bem, né? Então eu resolvi fazer um vídeo aqui rapidinho, quero ser bem breve, não quero tomar o tempo de vocês não, porque eu sei que tempo é ouro, é precioso, mas eu garanto que quando é para ouvir a palavra de Deus, não há desperdício de tempo, né? Então é válido e eu creio que Deus, ele vê tudo, né? Então, espero que vocês estejam bem, né? Estejam bem, com saúde. E assim, eu resolvi, né, passar rapidamente aqui, quero ser bem breve, como eu falei, para abordar, né, um tema que algumas pessoas têm um pouco de dúvida, outros, né, é como se diz, como eu falo, né, eu respeito a opinião de cada um. Mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do meu pensamento, do nosso pensamento, né? Somos congregacionais. E como é que o congregacional ele pensa, né, a respeito da salvação? Então eu quero aqui, né, te perguntar, né, quem te salvou? Foi Deus ou foi o homem que chegou e disse que você está salvo? Quem foi? O nosso interior fala muito com a gente. Nós nos conhecemos bastante. Então, por que eu resolvi abordar? Porque existem pensamentos que vivem o tempo todo oprimindo pessoas, dizendo, cuidado para você não perder a salvação. Quem disse que salvação se perde? Bem, é a palavra de Deus que diz aqui que salvação não se perde. Então vamos abordar aqui, porque tem pessoas que têm essa dúvida, né? Então nós falamos que uma vez salvo, para sempre salvo, porque é a própria palavra de Deus quem nos diz e quem nos garante. Porque Deus, ele nos salvou pela graça e misericórdia. Não foi por obras, não foi por merecimento, de forma nenhuma, mas pela misericórdia, né? Foi uma graça, né, que recebemos, um presente de Deus imerecível. Nós não merecíamos, mas ele teve compaixão, né? Ele teve misericórdia e ele quis nos salvar. E Deus, ele não tem duas palavras, né? Deus, ele não é homem para que minta, e nem é um filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, ele é soberano. Deus, ele sabe, Deus, ele é onisciente, Deus, ele é onipotente, Deus, ele é onipresente. Será que ele não sabia que eu e você iríamos pecar? E mesmo assim, ele resolveu nos dar, né, esse presente, como eu falei, que nós não merecíamos. Então quer dizer que Deus, o pensamento, né, o outro pensamento que acha que a salvação perde, então quer dizer que Deus vai escrever o seu nome no livro da vida e depois você passou o pé pela mão, ele foi lá e apagou. Aí eu acho assim, sabe, é querer diminuir a soberania de Deus. Até porque Deus, ele, lá não existe borracha não. O nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Então, se ele sabia que eu e você iríamos pecar, e se a salvação tivesse essa condição aí, pelos meus méritos, pelos seus méritos, ele não iria colocar o meu nome, onde a Bíblia fala, antes da fundação do mundo. Ele já me escolheu, ele já te escolheu. Então, quando falamos assim que uma vez salvo, para sempre salvo, é verdade, né? Mas não é porque somos salvos que isso vai me dar a liberdade de fazer o que eu quero, sabe? Infligindo as leis de Deus, os princípios, de forma nenhuma, né? Deus, ele nos escolheu, ele nos separou, separou o povo dele, né? Para sermos povo santo, separado. Tá em Deuteronômio 7:6. E a Bíblia fala do começo ao fim sobre os eleitos. O que é eleito? Eleito é povo escolhido, tá? Então, Deus, ele nos escolheu. Quando você vota em um candidato, você está escolhendo aquele candidato, você está elegendo ele. Quem é que está elegendo? É o próprio candidato? Não. Quem elege é quem vai votar. E ele diz, não, eu quero esse, eu quero votar em fulano de tal. E aqueles que tiverem mais votos, né, é o que ganha. No caso, os nossos prefeitos, vereadores, eles são eleitos pelo povo. E nós fomos eleitos por Deus. Então, né, eu quero aqui, né, esclarecer um pouco porque nós cremos na eleição, que é ele quem escolhe, na eleição de Deus. Por mais que queremos, mas quem escolhe os salvos, os eleitos, é Deus. Vou começar com um dos primeiros versículos que tem aqui. Deuteronômio 7, versículo 6, que diz assim: porque vocês são povo santo para o Senhor. Povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu. Tá vendo? O Senhor Deus os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês
fossem o seu povo próprio. Então, ele escolheu o povo para ele. De todos os povos que há na terra, vocês fossem o seu povo próprio. Ele quis me escolher, ele escolheu sim. Aí tem pessoas que dizem, mas Deus, ele não faz acepção. Realmente, a palavra de Deus é para todos. Mas Deus, ele tem os escolhidos dele, tá? Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Só é atentarmos, né? São muitos versículos, do primeiro ao final, muitos versículos que falam sobre você é o povo escolhido, você é o povo eleito. E Deus, ele escolheu o seu povo. Mas Deus é injusto por isso? De forma nenhuma. Vou explicar um pouquinho também sobre o nosso entendimento, né? Como Deus também, ele justifica o povo dele. Somos justificados. Agora, se você diz que é santo, que você é escolhido, que você é salvo e vive com comportamentos que não agradam a Deus, porque você se aproveita, porque você sabe que sua salvação é garantida, então tem alguma coisa estranha, porque o servo de Deus, o eleito de Deus, ele não abusa da vontade de Deus. Até porque o eleito de Deus, o salvo, ele tem um temor. É um dos sinais do povo eleito, é o temor. Então, se você diz que é um servo, se você diz que é um eleito de Deus, se você vive fazendo, cometendo iniquidade, se apoderando, né, da garantia da sua salvação, porque você acha que você é um eleito e que você não vai perder sua salvação, porque você é uma pessoa muito, assim, escolhida por Deus, e você vive fazendo, pintando e bordando, como se diz, não tem remorso, faz as coisas e não tem remorso, tem alguma coisa errada aí. Né? Talvez você seja convencido e não convertido, de verdade. Porque o povo de Deus, ele continua pecando, ele vai pecar. Mas o salvo, o eleito, ele sim, né? Ele tem o temor de Deus, né? O Espírito Santo fala com ele, principalmente quando eu ou você erramos. Então, vem logo, né, na nossa consciência o que fizemos. Então, é importante. Você tem essa consciência. Então, se você não tem, se reavalie, como se diz, né? E tenta entender, tentar entender, né? O que é que está acontecendo com você, que você não tem esse temor, tem que se reavaliar, como se diz, né? Porque o povo de Deus, porque eu sou eleita, hoje eu posso fazer o que eu quero e se aproveitar de Deus. Então essa pessoa nunca foi salva, nunca foi. Ela pensa que foi, mas nunca foi, tá? Agora, se Deus te escolheu, ele jamais irá te perder para Satanás. Como muita gente diz, fulano perdeu a salvação. Que história é essa? Onde foi que viu? Onde é que isso está na Bíblia? Que Deus, ele perde para Satanás. Eu acho que isso é até querer desmerecer, né? Quando você pensa, Deus perdeu. Não, a Bíblia diz que por conta de uma ovelha, né, ela deixa 99 e vai atrás de uma única ovelha. Então, é importante a gente entender que se Deus te salvou, Deus, ele garante a sua salvação, tá? Ele vai perseverar ali com você, mas ele não vai te perder, não. Então, na oração sacerdotal, ela nos esclarece muito, né? Eu acho muito importante e as pessoas deveriam ler, né? Porque você vai entender o pensamento de Jesus, né? A oração que Jesus está fazendo ao Pai ali naquele momento, ele está abrindo o coração, né? E se você prestar atenção, você vai ver, né? O quanto o nosso Jesus, ele é cuidadoso. Então, vamos, deixa eu ver aqui onde diz que, veja como é importante. Estou aqui com a Bíblia. Vamos ler no oração sacerdotal, capítulo 17 de João, versículo... Deixa eu ver aqui. Vamos ler do 6 ao 12, que diz assim: manifestei, isso é Jesus falando, né? Manifestei o teu nome àqueles que me deste. Tá vendo? Quem dá, né? Quem nos leva até Cristo é Jesus. Ele é quem envia o povo que ele escolhe. Manifestei o teu nome àqueles que me deste. Aqueles que me deste do mundo. Eram teus, ó. Tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Tá vendo? O povo de Deus, o eleito, ele guarda a palavra de Deus. Eles são, como se diz, obedientes, né? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. A eles e as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, um dos sinais do salvo é crer. É crer, né, que Cristo
é o Messias, né? Que Cristo é o Filho de Deus, que foi Deus quem enviou Jesus, é um dos sinais. Esses aí, eles iriam crer, e eles creram, né? Na época que Jesus estava ali, né? Não foram todos, mas, como se diz, alguns que foram eleitos, escolhidos por Deus, esses creram. Então, o que é que fala mais aqui? Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Já li, né? O 9 diz assim: é por eles que eu peço. Olha, presta atenção nessa parte, é muito importante, né? O versículo 9. Como tem muita gente que diz assim, Jesus ele veio morrer por todos. Só que a Bíblia, quando fala todos, não está se referindo a todo mundo. Está falando todo o povo, todo escolhido. Ele veio morrer pelos escolhidos, por aqueles que Deus o enviou, por aqueles que o nome estão escritos antes da fundação do mundo. Então, o 9 diz assim, versículo 9, capítulo 17 de João, diz assim: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Tá vendo? Jesus está orando ali, dizendo que ele não veio pedir pelo mundo. Mas por aqueles que me destes. Porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nele eu sou glorificado. Tá vendo? Aí ele diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Jesus, ele estava bem preocupado, né? Porque até ali Jesus estava cuidando. Aí o que é que ele diz? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os. Então, todos os escolhidos estão guardados em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, olha aí, tá vendo? Olha, quando eu estava com eles, guardavam no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perderam, né? Ele garantiu, né, a salvação de todos, nenhum deles se perderam. Aí veja a observação, exceto o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? Judas. Judas já nasceu para isso, foi predestinado. Então, para quem não crê em predestinação, a Bíblia é o que mais fala. Judas, aí Jesus diz, exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a escritura. Então, tá bem claro, né, que Deus, ele sim, ele predestina pessoas para uma coisa e outra para outras obras. Então, aí tem pessoas que querem limitar Deus. E sim, né, Jesus, ele não veio salvar o mundo, como tá lá no versículo 9, né, do capítulo 17 de João. Ele disse que não veio, né, mas sim para os eleitos, os escolhidos. E é como se diz, os escolhidos antes da fundação do mundo, que os nomes já estavam lá, continuam lá, tá? Bonito, né? Vai ser num dia, né? Quando aquele livro se abrir, o livro da vida, né? E chamar cada um pelo seu nome. E a Bíblia diz, ai daquele que não estiver no livro. Então, é isso. Eu quero ser breve, né, com vocês, porque eu acho que eu tô demorando um pouco. Mas é porque esse é um assunto muito, assim, delicado, né? É delicado de tentar se entender. Eu sei que às vezes tem pessoas que ficam na dúvida. Ah, então quer dizer que se eu aceito Jesus, eu estou salva? Ou se eu estou salvo? Bem, esse é o primeiro passo, né? Ouvir a palavra, dar crédito à palavra e dar o primeiro passo, que é sim, né? Deixar essa vida, né? Que não leva a nada, só a perdição, e seguir sim, né? Ser um modelo, né? Temos que ser o modelo de Cristo. Agora, como eu sempre falo, né? Que não merecíamos nada. Se de repente eu não ser uma salva, uma eleita, Deus está sendo injusto? De forma nenhuma. A Bíblia diz que todos destituídos estavam do reino de Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, ele sempre... Então é isso, Jesus, ele não veio, né, salvar o mundo, mas sim o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Foi para esse povo que ele veio. Porque com Deus não há injustiça, de forma nenhuma. Então é isso, né? Deus, ele mandou Jesus para ser o nosso Redentor, sermos redimidos, né? Salvos, justificados pela fé. Então, Deus, ele também não fechou a porta para o mundo. A porta, ela continua aberta. Mas só o povo de Deus, só a ovelha, né? A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Ela ouve a voz de Deus.
Então, só ela, que quando escutar a palavra, ela vai estar atenta, porque Deus disse, né? Jesus falou, ide no mundo e pregai o evangelho para toda criatura. Por quê? Porque a gente não sabe quem são os salvos, não sabemos quem são os eleitos. De forma nenhuma, não sabemos. Mas, então, o evangelho tem que ser pregado para toda criatura. E, com certeza, os escolhidos, assim que ele ouvir, eles vão se atentar e vão, sim, e vão entrar no rebanho, né? Então, como se diz, Jesus, ele veio juntar o seu povo. Tem até uma música que diz assim, ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir. Ó Pai, somos nós um povo eleito, que Cristo veio reunir, para viver a sua vida, aleluia. O Senhor nos enviou, aleluia. E é verdade, né? Então, assim, sempre quando eu vejo esse louvor, eu lembro, né? Como Deus, ele é maravilhoso, né? Como ele é fiel, né? Ele é fiel para cumprir. Desde o momento que ele colocou o meu e o seu nome lá no livro da vida, então ele não iria perder de forma nenhuma. Porque o povo dele se perderam ali no meio, sim, sim. E ele mandou Jesus para resgatar, né? Pagar toda a dívida. Ah, Jesus veio, eu tenho certeza, se Jesus tivesse vindo para morrer pelo mundo todo, o mundo todo se salvaria, porque o mundo todo não vai se salvar. Aí vamos entrar agora no livro-arbítrio, né? O livro-arbítrio, na verdade, o homem, né, ele perdeu esse livro desde a queda de Adão. Adão e Eva, eles tinham o livro-arbítrio. Eles tinham o poder de escolha de muita coisa. Mas passaram o pé pela mão, como se diz, e por conta disso, Deus tirou o livro-arbítrio. E por conta de quê? Do amor aos escolhidos. Imagina se esse livro-arbítrio da salvação, estou falando da salvação, né? O livro-arbítrio da salvação estivesse na minha e na sua mão. Porque nós, né, mesmo os eleitos, os escolhidos, ele vive por aqui, ainda, né, na terra, vivemos aqui, ainda temos a natureza pecaminosa. Isso aí a gente não se desvinculou. Então, se tivéssemos esse livro-arbítrio na nossa mão da salvação, eu tenho certeza ia se perder muitos dos escolhidos. Porque a verdade seja dita, né, a carne ela reina. Nós só perseveramos porque Cristo está conosco. O Espírito Santo é o nosso guia. Então, por isso, mas se for pela minha e pela sua força, de forma nenhuma, a gente não chega a lugar nenhum. Então, livro, sim, a gente tem um livre-arbítrio para escolher o namorado, a namorada, o que eu quero comer, o que eu quero vestir, onde eu vou andar. Isso aí é algo que Deus deixou. E o eleito, ele pode escolher coisas ruins de repente, sim. De repente, o eleito ele pode fazer uma escolha que não seja do agrado de Deus. Mas o que é que acontece? Deus ele é justo, né? Deus ele é justo. Ele não vai tirar a salvação do eleito, mas o eleito vai, como se pagar tudo. É como se diz, vai ter, o eleito ele vai colher o que plantou. A colheita Deus não vai proibir não, vai ser pesada. Então, é isso. Quando, às vezes, você, né, que é escolhido de Deus, você faz algo que não agrada a Deus, Deus não vai chegar lá e vai dizer, epa, não, ele vai deixar a sua escolha. Você não escolheu, agora ele não vai te livrar não, das consequências que vai vir não. Não viu com Davi, né? Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi passou o pé pela mão, fez coisas erradas, desagradou a Deus, e Deus não poupou não. Então a mesma coisa é comigo e com você. E Deus castiga a quem ele ama. Deus ele castiga. Então, e quem mais é castigado são realmente o povo de Deus. Por quê? Porque Deus ele é um pai amoroso e zeloso, cuidadoso. Se você que é pai e mãe, você tem cuidado do seu filho, imagina Deus conosco. Então, às vezes o castigo não é para o nosso mal, mas é para nos conscientizar do erro. Então, a gente tem que, né, a gente tem que olhar as nossas escolhas para ver se está conforme o agrado e a vontade de Deus. Porque não é porque somos filhos de Deus, porque Deus ele me elegeu e eu vou fazer o que eu quero, mas o castigo vai ter. Então, é como se diz, né? Deus ele é justo. Ele não vai passar a mão na cabeça de coisas erradas que eu ou você fizer, não. Então, saiba que na hora certa, todo o eleito, né, vai se chegar a Deus, nem que seja nos últimos suspiros, dando os últimos suspiros, mas se for salvo, se for pessoa realmente que Deus escolheu, ele vai vir, porque Deus ele não perde uma alma para Satanás de forma nenhuma, tá?
E aquele que prometeu a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, ele vai com você até o fim. E tem alguns versículos aqui que comprovam. Eu quero acompanhar aqui com você, tá? Porque o que eu falo aqui, eu tô falando com respaldo bíblico. Não é o que eu acho, o que eu penso. É o que tá na Bíblia. Então, só lembrando, né, que eu e você somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus, não por obras, não porque você fala mais bonito, porque você é mais bonito, porque você tem uma formação melhor, porque você se esforça mais, de forma nenhuma, tá? E sim, temos que se esforçar para as obras de Deus, para honrar, porque aqui somos, é como se a gente fosse o jardim de Deus. Então, Deus, ele nos criou para a sua obra ser glorificada. Então, vivemos para a glória de Deus. E não esforço para a salvação, porque aí não nos pertence. A salvação é com Deus, né? Só Ele sabe quem são os eleitos, né? O livro está lá bem selado, fechado, e no dia que Jesus abrir o livro da vida, aí sim, saberemos, né? Quem são. Mas os eleitos, eles têm sinais, né? Eles têm sinais, sim. E é importante, né? A gente se atentar a cada dia mais ter gratidão, porque é um privilégio, né? É um privilégio. Eu vejo pessoas aí dizendo, eu queria tanto ir para a igreja, eu queria tanto fazer a obra de Deus, mas eu não consigo, né? A pessoa tem que vigiar mais, porque a gente não pode dizer que essa pessoa é uma eleita ou não. Quem vai dizer, o eleito, ele tem sinais, sim, né? Um deles é o temor, a fé, o reconhecimento em Cristo, né? É um dos sinais. Mas a Bíblia diz que existe joios e trigo, então só Deus sabe quem são os joios e quem são os trigos, porque eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. É por isso que a gente não deve, né, arrancar os joios pelo que eu penso. Porque fulano deve ser um joio, eu vou... Não, não, não. Isso aí, primeiramente, que ficou para Deus, né? Deus é quem vai julgar. Eu quero aqui deixar uns versículos, né? Que somente para reforçar sobre a eleição, que é Deus quem nos escolhe. Não é eu que escolho Deus, mas é Deus quem me escolhe. A gente apenas é obediente, porque quando Deus ele escolhe, a gente não tem como dizer não, a gente não tem como desviar o caminho. É bem diferente. Então, Deus, quando ele escolhe alguém, é impossível essa pessoa dizer não. Então, vou deixar alguns versículos aqui para você tirar a sua conclusão, que somos escolhidos e a salvação não perde. Vamos lá, Apocalipse 17, 8. Vamos ver o que é que diz. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não forem escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão e vendo a besta que era e não é mais, porém tornará a aparecer. Então quer dizer que aqueles que só vão ser enganados, aqueles que não estiverem com seus nomes no livro da vida. Tá bem claro aqui. Vamos para o próximo capítulo. Então, veja aqui. Então, foi para isso que você foi criado. Veja em Efésios 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então, é isso que Deus requer de nós. Porque a salvação, se você já está salvo, já é sua, é garantida. Mas ele nos preparou para que andássemos nas boas obras, andássemos nela, né? Vivêssemos para a honra e glória de Deus. É apenas isso, porque todo sacrifício Jesus já fez. Aí eu vejo pessoas aí pagando promessa, fazendo não sei o que, para conseguir a salvação. Efésios 1, 4 vai dizer aqui: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou, ó, aqui está na Bíblia, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, somos redimidos, somos justificados em Cristo Jesus. Então, aqui fala, né? Tá bem claro que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos, irrepreensíveis. Nos predestinou. Então, ele predestinou todos os escolhidos. Então, você está aqui porque você é um predestinado.
Você é uma predestinada. Aí para muitos que falam que Deus não escolhe, aqui em Romanos capítulo 9, não, capítulo 9, versículo 13 e 14, que diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Aí diz, que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele, diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É de quem ele quer, é de quem ele se agrada. Ele pode ter a misericórdia de quem ele quer. As pessoas querem dizer de quem Deus muitas vezes tem que ter misericórdia, né? Mas ele é bem claro, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então Deus, ele é soberano. Romanos 8, 33 diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, já está dizendo tudo, né? Quem tentará acusação? Ninguém tem o direito de acusar os eleitos de Deus. Então, os eleitos de Deus, ele é guardado, porque ainda tem pessoas hoje que se sentem, mas porque tu era isso, tu fazia aquilo, e eles querem acusar. Mas a Bíblia diz, né? Quem justifica é ele, é Deus. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, mais uma vez, um reforço, né? Que fomos eleitos antes da fundação do tempo. Mateus 22,14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, nem todos que são chamados são salvos. Então, os escolhidos, está bem claro, são poucos. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4, que diz assim: sabemos, irmãos amados por Deus, que ele os escolheu. Porque, pronto, só vou ler só essa partezinha, que ele o escolheu, só para reforçar. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu, novamente, desde o princípio para a salvação. De novo, Deus reforçando, né? Não somos escolhidos agora, porque eu quis hoje. Somos escolhidos antes da fundação do tempo. Isso aqui está mais um reforço. Pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi para isso que nós fomos chamados. João 15,19 diz: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu deles os escolhi. Então, Deus, ele escolheu aquelas pessoas que ele quis escolher. E por isso o mundo odeia vocês. Então, será que Deus é injusto? Ele só escolheu um povo, ele só separou um povo. A Bíblia fala todo o tempo que ele separou um povo. No meio de muitos, né, de vários povos, Deus, ele separou um povo unicamente para ele. João 15,16 diz: não foram vocês que me escolheram. Olha aí. Pelo contrário, eu escolhi e o designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, eu lhe conceda. Então, quer dizer, foi para o povo dele. Tem um versículo que diz, né? Se o meu povo que se chama dos seus caminhos maus. Quando ele diz isso, se o meu povo, ele está falando para o povo dele escolhido, eu, você, quem foi escolhido de Deus. Então, ele, sim, ele ouve o povo dele. Então, aí muita gente diz que é para o mundo todo. Não é, mas é para o povo escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse povo que ele escolheu. Deuteronômio 14, versículo 2, que diz: porque vocês são o povo santo ao Senhor, seu Deus, e o Senhor o escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra. Então, a terra ela tem muito povo, mas ele escolheu um povo para ele, né? Para lhe serem o seu próprio povo. Olha aí. Tá vendo? A pessoa só vai a Jesus se Deus enviar. O caminho, realmente, é para os escolhidos de Deus. Aí ainda tem quem prega aí. Qualquer pessoa pode se salvar. Sim, qualquer pessoa pode se converter, qualquer pessoa pode. Mas os escolhidos de Deus, esses sim que vão receber a salvação. Mas independente que eu seja escolhida ou não, eu estou aqui para honrar, honra e glória, dar glórias para ele. Se eu for escolhida, vou ficar muito feliz, muito alegre. Se eu não for, ele é digno de toda honra, toda glória, independente de qualquer coisa, porque
Quem pecou fui eu, não ele. Então, se ele quiser ter misericórdia e compaixão de mim, eu fico grata, né? Muito feliz. Mas, de repente, eu não ser uma dessa eleita, digamos, ele também não está cometendo injustiça nenhuma. Então, a gente tem que amar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele vai nos dar ou que ele nos dá, não, é quem ele é. Independente de qualquer, né, decisão, como se diz. E eu espero, sim, que meu nome esteja lá no livro da vida. Mas se não estiver, glórias a Deus, né, por tudo. Jeremias 1:5. Deus diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Deus, ele é onisciente. Então, tem gente que fica dizendo, porque fulano perdeu a salvação, porque se fazia de bonzinho, enganou Deus, e Deus se decepcionou com ele e perdeu a salvação. Pelo amor de Deus. Falta ler um pouquinho mais a Bíblia. Deus, ele nos conhece antes da fundação do mundo. Então, a gente não engana Deus. Ninguém faz Deus de besta, como se... Ninguém faz. As pessoas pensam que está enganando Deus de forma nenhuma. Efésios 1:3-4 diz: bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou. Né? Mais um reforço. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa do povo, propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, né, por isso. Em Mateus 24, versículo 22 diz: se não tivessem aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, quer dizer que ele vem abreviar o dia para garantir a salvação dos escolhidos, porque se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Então, aqui mostra que os escolhidos não vai se perder, nem na grande tribulação, eles não vão ser marcados pela besta, de forma nenhuma, porque o escolhido ele já tem a marca de Cristo, ele já é carimbado com a marca de Cristo. Então, os que serão carimbados são os não eleitos. João 10, versículo 27-30, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ele está prometendo que ele irá dar a vida eterna às suas ovelhas. Então não tem esse negócio de perder salvação. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Então ninguém vai arrebatar você. Satanás jamais vai te tirar da mão de Cristo. Se você for uma eleita, ele jamais irá te tirar das mãos de Cristo. Não vai arrebatar. Então sua salvação é garantida. Esse negócio de cuidar para não perder a salvação, tá precisando ler melhor, né? E para muitos que acham que Deus ele também não predestinou pessoas para perdição, né? Deus ele pode todas as coisas, né? Quem somos nós para querer mandar na vontade de Deus? Ele é soberano. Diz aqui em Romanos, capítulo 9, versículo 21, que diz assim: será que o oleiro não tem direito sobre a massa para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Então, essa partezinha aí fala, né? Deus, ele, sendo Deus, ele não pode fazer o vaso para honra ou para desonra? Ele pode qualquer coisa. E para você ver, né, que muitos falam que Jesus, ele veio para todo mundo e que ele quer salvar a vida de todo mundo. Será que se Jesus quiser salvar a vida de todo mundo não estaria salvo? Sim. Mas não é porque ele deixou para você escolher. Isso é antibíblico. Tá na Bíblia que quem escolheu foi Deus. Não é isso. É porque a gente não entende, né? Deus, ele vai além dos nossos, né, raciocínios, como se diz. Aqui em Marcos, capítulo 4, versículo 10, dá para ver, dá para entender direitinho aí. Que diz assim: quando Jesus ficou só, é a parábola, né? Porque Jesus, ele usava, né, às vezes pregações através de parábolas. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer uma pergunta a respeito das parábolas. Jesus disse a eles, a vontade é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
Mas aos que de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Olha o que ele disse aqui. Para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então, não é no interesse de Jesus perdoar e que todos tenham que se converter. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas Jesus, não sei, a soberania dele, ele é quem sabe o porquê. Mas aqui é mais uma prova que ele não veio para salvar o mundo todo. Não é bem assim. Então, eu espero que todos entendam um pouquinho, né, do meu raciocínio. Espero que vocês também procurem folhear, né? É importante. E é isso, tá? Obrigada. Até quem chegou ao final, né? Teve um pouquinho de paciência.